Imagina só produzir, tipo, milhões de reais em energia puramente limpa, Aham. com aquelas turbinas gigantes girando a todo vapor, ou, sabe, painéis absorvendo cada gota de luz do sol. Um cenário perfeito. Exato, perfeito. Mas aí, de repente, os donos desses parques são forçados a jogar toda essa produção literalmente no lixo. Nossa. Desconectar da rede, desperdiçar tudo. E olha, foi exatamente isso que aconteceu com quase 50 milhões de megawatt-hora aqui no Brasil recentemente. É um número assustador, né? Demais. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Energia em Foco. Essa é a nossa análise aprofundada das movimentações mais críticas do setor elétrico agora, né, nessa segunda semana de março de 2026. Muito bom tá aqui de novo. O prazer é todo meu. E a missão de hoje, para quem nos ouve, é cruzar os dados, entender aquelas entrelinhas dos relatórios e extrair a inteligência estratégica que o mercado exige da gente. Com certeza. E o ponto de partida para essa nossa análise hoje é justamente o choque entre duas realidades muito distintas que o Sistema Interligado Nacional está enfrentando agora. Aham. Existe um paradoxo técnico e financeiro se desenrolando neste exato minuto, porque, de um lado, a matriz elétrica brasileira está passando por um boom histórico, sabe? Uma expansão, assim, aceleradíssima da geração renovável. Sim, a gente tem visto recordes atrás de recordes. Exato. Mas, do outro lado, essa verdadeira avalanche de elétrons está colidindo de frente com os limites físicos da nossa infraestrutura de transmissão. Pois é, bate no teto. Bate no teto. É tipo a força bruta da natureza e todo o avanço da engenharia moderna esbarrando na capacidade térmica dos cabos e, claro, na saturação das subestações. Exatamente. E para a gente começar a desenrolar assim, a complexidade dessa colisão, eu acho que faz muito sentido a gente começar pela ponta da expansão, né? Boa. Vamos olhar os números. Porque os dados fechados de fevereiro de 2026 acabaram de ser consolidados e, olha, o volume impressiona quem acompanha o mercado. A matriz elétrica nacional cresceu 743 megawatts em apenas um mês. Caramba, 743 num mês só? Num mês. Com a entrada comercial de 16 novas usinas. E assim, o que chama atenção não é só o volume bruto, mas o perfil estratégico desses novos ativos, sabe? Ah, a composição deles? Isso. Observando as movimentações, a gente tem o caso da Casa dos Ventos, na Bahia, que é super emblemático. Muito. Uma desenvolvedora que tem o DNA, tipo, historicamente cravado na geração eólica e agora inaugurando seu primeiro projeto de geração solar. Certo, vamos entender isso. Porque, pensa comigo, é como se uma padaria super famosa pelos pães, do nada, começasse a vender sorvete. Adorei a analogia. Né? Porque uma desenvolvedora que domina os ventos de forma absoluta está olhando para o sol agora. Então, a lógica por trás disso vai muito além de uma simples diversificação de portfólio de uma empresa. Com certeza, tem muita engenharia aí. Tem. A gente está falando da otimização do montante de uso do sistema de transmissão, O famoso MUST. o MUST. É basicamente usar a mesma infraestrutura de escoamento, ali o mesmo ponto de conexão, para duas curvas de geração totalmente diferentes. Esse é o ponto central. A física e a regulação por trás dessa hibridização da matriz mudam, assim, completamente a viabilidade financeira de um projeto hoje em dia. Muda o jogo inteiro, né? Muda, porque no Nordeste brasileiro, o comportamento dos ventos tem uma complementariedade que é quase perfeita com a irradiação solar. Aham. A geração eólica costuma ter a sua rampa de subida durante a noite e naquelas primeiras horas da manhã. Que é justamente quando o sol não está lá. Exato. Momentos em que a geração solar é nula ou muito baixa. Então, quando alguém projeta um complexo híbrido, o objetivo não é tipo somar a potência máxima das duas fontes e despejar na rede de uma vez só. Isso fritaria os cabos. Fritaria. O objetivo é achatar a curva de injeção. Então, se o desenvolvedor contratou uma capacidade de escoamento, digamos X, junto ao operador do sistema, ele usa essa margem com o pico solar ali ao meio-dia. Certo. E aí, de madrugada, ele volta a preencher essa exata mesma margem com a força dos ventos. A grande sacada aí é a eficiência do capital que o cara investiu, né? Totalmente.
porque a infraestrutura de conexão, tipo as linhas de transmissão dedicadas, os transformadores elevadores, construir uma subestação própria, tudo isso representa uma fatia brutal do CAPEX, do custo de um empreendimento. É a parte mais cara, muitas vezes. Pois é. Aí, ao colocar painéis solares na base daquelas torres eólicas, compartilhando os mesmos inversores centrais, ou pelo menos a mesma subestação de saída, você dilui o custo dessa infraestrutura inteira. É brilhante. O fator de utilização daquela linha de transmissão, que antes ficava lá ociosa durante o dia, num parque puramente eólico, agora passa a operar muito mais próximo do limite térmico ideal, sabe? Quase 24 horas por dia. E vale muito destacar para quem está nos ouvindo que a regulação atual já permite que o operador nacional do sistema enxergue esse complexo não como duas usinas separadas brigando ali por espaço. Isso foi uma vitória regulatória. O operador vê como uma entidade única de geração, com regras de despacho muito mais inteligentes, né? E entregar um bloco de energia mais constante e previsível aumenta absurdamente o valor desse contrato lá no mercado livre de energia. E olha, mapear onde essas superestruturas híbridas estão surgindo deixou de ser tipo um trabalhinho manual de planilha. É impossível fazer isso na mão hoje. Impossível. Para quem estrutura financiamentos ou busca os PPAs, aqueles contratos de compra e venda de energia, entender o estágio exato desses ativos é fundamental. Com certeza. E aí que entra a tecnologia. Usando a ferramenta de análise de projetos de geração da ePowerBay, dá para rastrear toda essa expansão em tempo real. Facilita muito. Muito. A plataforma permite cruzar a capacidade instalada, a localização exata e o status regulatório de todos os empreendimentos no país. Dá para ver direitinho como essa tendência de hibridização está redesenhando o mapa da geração, principalmente no Nordeste. É um mapeamento que, assim, se torna ainda mais crítico quando a gente avança para a consequência direta dessa injeção massiva de novos megawatts, né? Chegamos na parte difícil. Pois é. Porque essa expansão tão acelerada nos joga diretamente no epicentro do nosso segundo tema de hoje. O famoso gargalo físico. O gargalo, a relação de causalidade aqui, ela é implacável. Se o setor está otimizando o must, combinando as fontes e instalando, 743 megawatts num único mês, a matemática básica exige que as artérias de transmissão suportem essa carga. E os dados provam que o sistema simplesmente não está aguentando. Não tá. Aquele fantasma do curtailment, que é o corte forçado de geração, deixou de ser um risco isolado, sabe? Aquela coisa que acontecia de vez em quando. Virou rotina. Virou uma crise sistêmica. Olhando para aquele relatório de fevereiro que saiu, o Brasil acumula quase 50 milhões de megawatt-hora de geração frustrada. É um desperdício colossal de energia limpa. Colossal. E o dado que realmente acende aquele alerta máximo é a derivada dessa curva. A gente observou um salto de 45% no volume de restrições apenas na virada de dezembro de 2025 para janeiro de 2026. O que é fascinante aqui é que um salto dessa magnitude, no intervalo curtíssimo de 30 dias, desestrutura qualquer modelagem financeira que um parque tenha feito. Quebra qualquer projeção. Quebra tudo. E para a gente compreender a gravidade disso, a gente precisa ir um pouco além da superfície do que é o curtailment. Por favor. O operador nacional do sistema, ele emite essas ordens de restrição baseadas numa matriz de prioridades, né? E os cortes acontecem, fundamentalmente, por 3 dinâmicas bem distintas. Tá, quais são? A primeira delas engloba as restrições físicas puras. Sabe quando tem uma manutenção não programada numa linha, perda de um equipamento ou falhas em transformadores que simplesmente reduzem a capacidade de um corredor inteiro? Aquela coisa de força maior, né? Quebrou, não tem o que fazer. Exato. A segunda dinâmica já diz respeito aos requisitos de confiabilidade estrita da rede. O nosso sistema interligado nacional opera sob regras muito, mas muito rígidas de estabilidade de frequência e tensão. Para a luz não piscar na casa das pessoas. Perfeito. Se tem um distúrbio lá numa região distante, o operador vai lá e corta a geração de polos inteiros de forma preventiva, só para evitar um colapso em cascata, um apagão. Mas, assim, o que os dados expõem de uma forma muito dolorosa, eu diria, é que a maior parte desse volume trágico de 50 milhões de megawatt-hora não vem de falha de equipamento ou de surto na rede.
Essa é a pior parte. Analisando as planilhas, mais de 47% dessas restrições acontecem por razões puramente energéticas. Que é a situação onde a disponibilidade do recurso tá, tipo, perfeita. Perfeita. Os ventos estão naquela velocidade nominal maravilhosa, a irradiação solar está no pico, as máquinas estão lá prontas para injetar carga na rede, mas simplesmente não tem demanda no país para consumir essa energia naquele milissegundo. É triste. O crescimento do consumo, da carga do nosso sistema, não acompanham nem de perto a velocidade supersônica de instalação de novos parques renováveis. E a energia elétrica, do jeito que a rede funciona em corrente alternada, tem essa característica inflexível, né? Ela precisa ser consumida na mesma hora em que é gerada. Se a carga não absorve, os elétrons não têm para onde ir, literalmente. E aí o resultado é aquela temida ordem do operador obrigando os parques a mudarem o passo das pás eólicas ou, pior, desconectarem os inversores da rede. E olha, a distribuição geográfica desse prejuízo não é uniforme, é altamente concentrada. O estado do Rio Grande do Norte lidera o ranking do curtailment no Brasil hoje de forma muito isolada. Concentrando mais de 36% de todos os cortes, né? 36%. E quando a gente aplica uma lupa ali na topologia da rede Potiguar, dá para ver subestações bem específicas operando como verdadeiros funil. A Sul 3 e João Câmara 3 são os exemplos clássicos, né? Exatamente essas. Tem uma densidade imensa de parques conectados ali na malha de distribuição ou em linhas menores que simplesmente não conseguem despachar essa energia lá para os grandes centros de consumo do Sudeste e do Sul. A saturação nessas subestações, tipo a Sul 3 e João Câmara 3, é um caso clássico daquele descompasso, sabe, entre o planejamento de expansão da geração e o cronograma real de construção das grandes linhas. Um anda de avirum e o outro de carroça. Bem isso. O Rio Grande do Norte tem ventos que figuram entre os melhores do planeta. O recurso natural atrai o dinheiro, os parques são construídos em tempo recorde, mas a linha de transmissão, que depende de leilões supercomplexos, licenciamento ambiental que demora anos, Não acompanha. não acompanha de jeito nenhum. O resultado é esse engarrafamento formidável bem na porta de saída das usinas. E num cenário de restrição severa como esse, a tecnologia de dados deixou de ser aquele diferencial bonitinho para virar um mecanismo básico de sobrevivência financeira, né? Ou você tem dados ou você quebra. Exato. Para as comercializadoras e para o pessoal que faz gestão de risco das geradoras, prever esses cortes altera totalmente a estratégia no mercado de curto prazo. Se uma usina sabe que vai sofrer um corte amanhã à tarde, ela precisa ajustar a posição dela no mercado livre hoje. Para não ficar inadimplente e ter que pagar multas, né? Justamente. É por isso que ferramentas ágeis são vitais agora. A nova API de curtailment da ePower Bay foca exatamente nessa dor aguda do mercado. Ela não te dá só o dado mastigado do mês passado, tipo retroativo. Ela é quase em tempo real. Isso. A integração consome os dados do operador e atualiza os cenários de restrição a cada 30 minutos. Ter essa capacidade de enxergar o congestionamento acontecendo permite modelar as perdas e mudar a rota rápido. E essa agilidade na leitura, é literalmente o que separa os projetos que vão conseguir pagar as dívidas com os bancos daqueles que vão entrar num estresse financeiro pesado. Porque vale lembrar, a energia que é frustrada por razão energética, em muitos contratos não é ressarcida ao gerador. É um prejuízo que vai direto na veia do fluxo de caixa. Dói no bolso. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Opa! Porque se o cenário no Nordeste, especialmente lá no Rio Grande do Norte e na Bahia, é de estrangulamento total na rede, a lógica diria que nenhum parque estaria performando bem, certo? Estaria todo mundo sofrendo corte. Pois é. Mas os números do ranking operacional de janeiro de 2026 subvertem essa expectativa completamente. Tem projetos nadando de braçada no meio da crise. Como assim? Na fonte solar, por exemplo, o Parque Solar Ibimirim 4, lá em Pernambuco, liderou a performance nacional com um fator de capacidade de 32,26%. Que é altíssimo para solar. Altíssimo. Mas o que realmente explodiu a escala foi a fonte eólica. O Parque Eólico Testa Branca 1 registrou um fator de capacidade de impressionantes, tipo, quase 81%. 81%? 81%. A grande questão para os nossos ouvintes é:
Como essas usinas conseguiram números tão estratosféricos com zero ocorrência de cortes, enquanto o vizinho do lado está sofrendo curtailment? Olha, manter um fator de capacidade próximo de 81% ao longo de um mês inteiro é uma anomalia estatística, assim, brutal. É quase impossível. Para colocar em perspectiva, a média global de eficiência para usinas eólicas onshore, na terra, gira em torno de 35% a 40%. O dobro, então? Eles fizeram um dobro. Bater quase 81% indica que aquelas turbinas operaram na potência máxima quase todas as horas do mês, extraíram absolutamente tudo do vento. Máquinas perfeitas, ventos perfeitos. E vento unidirecional sem turbulência. Mas a mecânica por trás de escapar dos cortes não é só ter a melhor pá aerodinâmica do mercado. Ah, tem um segredo aí. Tem. O segredo que blindou esses ativos do corte está na topologia de rede. É a localização e, acima de tudo, a arquitetura da conexão deles. Explica melhor isso. Analisando o perfil técnico desses campeões, a esmagadora maioria garantiu o que a gente chama de acesso direto à rede básica de transmissão. As grandes rodovias de energia. Exato. A rede básica é aquele sistema de altíssima tensão, linhas de 500 kV, 230 kV, são as vias expressas. Projetos que conectam em linhas de distribuição menor ficam presos no trânsito local. Entendi. Quando o cara consegue plugar a usina dele direto numa subestação da rede básica que ainda tem capacidade ociosa, o elétron encontra a rodovia vazia direto para o sudeste. É a diferença colossal entre ter uma via expressa dedicada e tentar escoar energia por uma rua de bairro cheia de buraco e semáforo. Perfeita analogia. E isso mostra que a engenharia de desenvolvimento de um parque hoje inverteu a ordem histórica, né? E inverteu há 10 anos, a primeira coisa que o cara fazia era botar uma torre para medir o vento no terreno. Exato. Hoje o desenvolvimento começa olhando para a subestação. Você precisa achar uma tomada gigante que ainda tem espaço e só depois você vai ver se tem sol ou vento em volta. Faz todo sentido. E para evitar a armadilha de construir a usina perfeita no lugar completamente errado, ferramentas como a análise das conexões da rede básica da iPower Bay funcionam como um mapa do tesouro. Ela mapeia antes a capacidade restante em cada subestação do país, garantindo que o dinheiro vai ser colocado onde existe de fato uma rota de fuga para aquela energia. Porque construir um parque sem analisar profundamente as restrições daquela região é tipo um erro primário hoje. O ativo corre o risco de virar um elefante branco, um investimento bilionário que não consegue acessar o mercado e não vale nada. Não dá para brincar com isso. O que nos empurra para o último ponto de inflexão da nossa análise de hoje. Vamos lá. Se a transmissão é o grande gargalo estrutural e se a geração renovável é, por natureza, intermitente, como é que o mercado resolve essa equação sem depender só de construir mais linhas? Porque linha demora, né? Licenciamento é amoroso, aço e alumínio tão caros, o prazo bate 60 meses fácil. A saída tecnológica que está mudando as regras do jogo vem do armazenamento químico. As baterias. Baterias. E a gente tem uma notícia que quebra paradigmas. Uma grande indústria de alimentos, lá no interior de São Paulo, acabou de investir 30 milhões de reais num sistema de armazenamento por baterias de lítio, o sistema BESS. 30 milhões. É um divisor de águas absoluto. Eu achei loucura no começo, mas faz sentido, né? É como se a fábrica comprasse um power bank gigante para o celular dela só para contornar o trânsito caótico do sistema elétrico. Se conectarmos isso ao quadro geral, até muito pouco tempo atrás, sistemas BESS no Brasil eram vistos só como pesquisa de universidade ou para sistemas isolados lá na Amazônia. Sim, coisa pequena. Ver a indústria de base, cujo negócio principal é processar alimento, colocando um CAPEX tão pesado em baterias, isso mostra que a tecnologia já cruzou a linha da viabilidade comercial. Esse banco de baterias atua como um amortecedor gigante entre a fábrica e a loucura que é o sistema interligado. Mas olha, olhando para esses 30 milhões com uma lente mais crítica, a margem de arbitragem no mercado livre de energia está realmente larga o suficiente hoje para o retorno sobre o investimento compensar uma bateria de lítio desse tamanho? Ah, compensa. A resposta está na dinâmica brutal dos preços ao longo do dia. Como eles operam isso? Eles montaram uma inteligência impecável.
Durante o meio do dia, tem aquele excesso de sol, o risco de curtailment é alto e o preço da energia despenca para o piso, Fica quase de graça. quase de graça. A fábrica vai lá, compra esses blocos de energia baratíssima e, em vez de usar tudo na máquina, guarda na bateria. Certo. Aí, quando chega o fim da tarde, o sol vai embora e o consumo do país dispara. É o horário de ponta. A tarifa fica punitiva, caríssima. E aí, eles desligam da rede. Exatamente. A fábrica se desconecta virtualmente da rede pública e passa a rodar a linha de produção só com energia estocada nas baterias. É o clássico peak shaving. Eles fogem da tarifa cara usando aquela energia que compraram na Bacia das Almas horas antes. Isso ajuda o país inteiro, porque quando um monstro industrial sai da rede no horário de pico, o operador do sistema ganha um fôlego, reduz a necessidade de ligar aquelas usinas termoelétricas velhas, caras e poluentes. A bateria absorve o excesso de dia e alivia a rede de noite. Resolve múltiplos problemas de uma vez só. É uma blindagem tarifária genial. E para a indústria saber exatamente quando armazenar e quando consumir, ela não faz isso no escuro. Ela precisa cruzar os dados da fábrica dela com o dashboard de consumo de energia elétrica no SIM e a análise dos agentes do mercado livre da ePowerBay. Com isso, ela passa a operar quase como um mini operador do sistema, né? Isso levanta uma reflexão muito provocativa, sabe? Qual? Se uma empresa de alimentos já está investindo 30 milhões em baterias hoje só para otimizar processo, quanto tempo vai demorar até que toda a grande indústria no Brasil atue não só como consumidora, mas como uma mini gerenciadora ativa da nossa rede? A linha entre quem produz e quem consome energia está prestes a desaparecer completamente. Então, o que tudo isso significa para a gente fechar? Significa que o setor elétrico deixou de ser apenas sobre construir usinas e puxar cabo. A fundação já está aí. O jogo agora é puramente de inteligência, logística preditiva e, claro, dominar o armazenamento de energia. Quem não olhar para os dados vai ficar pelo caminho. Com certeza, é a nova era da energia. Maravilha! Para não perder nenhum episódio e acompanhar de perto as análises do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePowerBay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Music e YouTube.